Então, hoje iniciaremos nossa aula revendo um pouco sobre grafos, tudo bem? Então, o que é um grafo? É um par ordenado cujo primeiro elemento ele é um conjunto que a gente chama de conjunto de vértices e o segundo é um conjunto de subconjuntos de tamanho 2 desse conjunto de vértices. Então, explicando assim fica um pouco complicado, mas desenhando fica bem mais fácil, tá? Então, basicamente, o que é um grafo? São uns caras que você pega, que a gente pode desenhar sendo alguns pontos. Então, suponha que você tem esses pontos aqui, esses círculos aqui. Aí, você tem ligações entre ele. Então, cada ligação dessa é uma aresta, tudo bem? Então, suponha que tem essas ligações aqui. Então, isso quer dizer o que, professor? Que isso aqui é uma aresta? Isso aqui é uma aresta. Esse camarada aqui é uma aresta que está ligando dois vértices. Então, a gente pode ver grafo aqui dessa forma, tudo bem? Outra coisa aqui que é interessante nos grafos, que se assemelha bem a mapas, são os caminhos, né? Tipo, você pode pensar que isso aqui é uma cidade, isso aqui é outra cidade. Aí você tem um caminho, ó, lá de uma cidade para outra. Então aqui a gente tem caminho também de um vértice para o outro também, tá? Claro que tem outras definições também, trilha, passeio, enfim, mas eu não quero complicar muito não, tá? Outra coisa que a gente tem interessante aqui nos grafos são os ciclos. Então, tipo, se você vai e volta para o mesmo vértice por um caminho, né? Você tem que um ciclo. Aqui, por exemplo, você tem esse camarada aqui, ó, que é um ciclo, tá? Você consegue ir e voltar pro mesmo cara com um caminho. Então, um ciclo é uma coisa desse tipo aqui, ó. Então, começa com 3, você pode ter 3 caras, você pode ter 4 do jeito que está aqui, né? Ó. Você pode ter 5, e aí vai. Você pode ter... você segue essa ideia aqui que você vai saber o que é um ciclo. Então basicamente, você vai e volta pro mesmo vértice, né? Claro, dessa forma aqui, né? Não vá pensar, eu vou e volto para o mesmo vértice. Então, eu vou sair desse vértice aqui e depois eu vou voltar para o outro lá. Então, isso aqui é um ciclo. Não, né? É uma coisa desse tipo aqui, ok? Eu acho que está claro. Então, outra coisa bem interessante e bem estudada também na computação são os grafos que são árvore. Tudo bem? Aí eu tenho que entender o que é um grafo ser conexo também, tá? Então, basicamente, o que é um grafo conexo? É um grafo que, vamos dizer assim, que ele sempre tem um caminho entre cada par de vértices que você pegue, tudo bem? É como se ele tivesse ligado, né? Por exemplo, esse grafo aqui, ele é conexo, né? Só que se eu pegasse outro pedaço aqui, ó, tipo outro pedaço aqui assim, e juntasse com ele aqui, ó, aí ele agora seria desconexo. Por que ele seria desconexo, professor? Porque esse camarada aqui, ó, não tem caminho que chegue até esse outro aqui. Então, se você pegar esse cara e esse cara aqui, você tem que não existe um caminho entre esses dois vértices, entendeu? Então, basicamente, a gente vê como dois grafos conexos, né? Então, aqui, se você pegar somente esse pedaço, você vê que ele é conexo, e só esse pedaço aqui você vê que ele é conexo também. Só que você não tem nenhuma interseção entre os dois, tá? Então, basicamente é isso. Então, isso aqui é um grafo desconexo. Então, sabendo disso, a gente pode agora saber... aliás, a gente pode entender melhor o que é uma árvore, né? Então, uma árvore... é um grafo que não ele não pode ser desconexo, ou seja, ele é conexo, e ele não pode ter ciclo, ou seja, ele é acíclico. Então, ele não pode ter ciclo e ele tem que ser conexo. Por exemplo, esse grafo aqui, se eu pegar ele todinho, ele não vai ser uma árvore. Por quê? Porque ele é desconexo. Agora, se eu pegar esse aqui, somente esse pedaço aqui, sendo esse grafo aqui, será que esse grafo que eu circulei aqui, ele é uma árvore?
Não, ele não vai ser uma árvore por quê? Porque ele tem esse ciclo aqui, tá? Então a árvore não tem ciclos. Agora, se você pegar esse aqui de baixo, ó, se você pegar esse aqui de baixo, ele vai ser uma árvore. Por quê? Porque ele é conexo, tudo bem? Eu só estou pegando esse pedaço aqui, tá? Ele é conexo e ele não possui ciclo. Tudo bem? Aqui ele não possui ciclo, então ele logo é uma árvore, né? Ele é conexo e possui ciclo. Então a gente vê logo que árvore é um cara tipo... desse tipo aqui assim, né? Um negócio assim, ó. Entendeu? Uma coisa assim, né? Então eu tenho que tomar sempre o cuidado de não fechar, tá? Porque se eu fechar aqui, ó, eu vou ter ciclo e não vai ser uma árvore, tá? Então árvore é um cara dessa forma aqui. Acho que não tem muito mistério não, né? Então tem que ser conexo. Se eu pegar outro pedaço aqui fora, ó, e juntar aqui, ó, então já vai ser desconexo e não vai ser uma árvore, tá? Nesse caso aqui vai ser o que a gente chama de floresta, né? Porque esse pedaço aqui é uma árvore e esse pedaço aqui também é uma árvore. É bem legal, né? Essas coisas aqui que envolvem grafos, né? Que a gente tem uma árvore, mas se você pegar duas e juntar, você vai ter uma floresta já. Então, agora é importante a gente saber como é que a gente conclui algumas coisas aqui, tá? Como, por exemplo, como é que você sabe... tipo assim, eu vou te dar um grafo, tá aqui o teu grafo, ok? Aí eu vou te dar um vértice e vou te dar outro vértice aqui desse grafo. Aí eu quero saber se existe um caminho entre eles, né? Aí como é que você vai fazer isso, né? Como é que você vai descobrir que existe um caminho entre eles? Qual seria um algoritmo bem fácil, né? Professor, você pega um lá, suponho que você pega esse aqui, né? Então você pegou ele, pega os vizinhos dele, aí você tem esses vizinhos dele aqui, tudo bem? Depois você pega os vizinhos desses vizinhos aí, desses camaradas aí, tudo bem? Tudo bem? Então, claro que eu não desenho aqui ainda, né? Então, tipo, eu posso sair marcando, por exemplo, né? Tipo, marquei esses caras aqui primeiro. Depois eu marquei esses outros aqui, tudo bem? Aí eu saio, aí assim eu saio marcando, pego a primeira vizinhança, depois eu pego os vizinhos dos vizinhos, depois vou pegando. Se porventura chegar uma hora e eu chegar até esse grafo aqui, até esse vértice aqui e marcar ele, então eu sei que tem um caminho desse camarada aqui até ele. Ok? Simplesmente assim, tudo bem? Eu vou marcando enquanto eu puder. Aí quando eu tiver marcar todo mundo que eu vi vizinhança, tudo bem? Eu vou ter que ir lá no final, se eu tiver marcado esse cara aqui, tudo bem? Ele vai... eu conseguir chegar até ele através de um vizinho, do outro vizinho, do outro vizinho, do outro vizinho, desse cara aqui. Ok? Então, assim eu consigo ver se tem um caminho entre os dois. Aí, dado esse algoritmo aqui, que você tem ele, como é que eu sei se o meu grafo ele tem um ciclo ou não? Aí fica fácil, né? Tipo assim, se você tem dois caras lá que tem uma aresta, né? Aí como é que você vai saber para encontrar um possível ciclo aí que passa nessa aresta? Olha, tu faz o seguinte, tu remove essa aresta lá do teu grafo e procura um caminho desse jeito aqui, né? Com esses dois caras aqui, ó. Porque depois que tu remover essa aresta, e se tu procurar algum caminho, aí, ó, olha só, se tu conseguir achar um caminho, então quando tu coloca essa aresta aqui de novo que tu tirou, tu vai ter que esse cara aqui ele é um ciclo. Tá? Então essa aqui é uma das formas de você encontrar um ciclo lá no grafo, tudo bem? Entendeu? Então, uma forma mais geralzona para encontrar, supondo assim, alguns ciclos lá no meu grafo, tu vai pegando as arestas que ele tem, né? Aí tu remove a aresta, vê se tem
algum caminho entre as extremidades dessa aresta, se tiver, porque tem um ciclo lá. Tudo bem? Esse, só para a título assim, de informação, né? Esse algoritmo aqui que a gente pensou agora, tá? Em grafos, ele tem um nome, tá? Ele é o busca em largura, que a gente fala. Então, eu estou falando o nome aqui para vocês, só para, se alguém alguma vez falar busca em largura, você sabe do que essa pessoa está falando, né? Porque às vezes você entende, você sabe o que é, mas como você não sabe o nome, aí você acha que não tem aquele conhecimento, tá? Mas aqui é bem simples, né? Então agora vamos lá para o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, tá?